paz de Cristo, saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Espero que vocês estejam gostando das lições ministradas até aqui. Hoje teremos uma lição muito importante. Todo trimestre estamos estudando sobre os livros poéticos, sabedoria, temor de Deus e as grandes questões da vida, comentada pelo pastor João Caetano. Eu sou o professor Marcelo Coimbra e vamos abordar a lição de número 12 com o título Livro de Eclesiastes, Poesia Didática, que compõe revista Lições da Palavra de Deus, número 45, da editora Central Gospel. Ao longo dessa playlist, a gente aprendeu que os poetas de Israel foram convocados por Deus para serem instrumentos na composição dessas obras de raro esplendor e grande beleza. O termo poeta, que significa realizador, fazedor, uma pessoa criativa, com a sensibilidade de expressar suas ideias através de imagens verbais, por metáforas, usando os recursos literários da poesia hebraica, usando suas experiências cotidianas, sempre com o objetivo de tratar de temas variados da humanidade, falando ao coração de cada indivíduo, visando encontrar a verdadeira sabedoria e o real sentido da vida. Em Eclesiastes, o pregador nos convida a desmistificar conceitos teológicos equivocados sobre Deus e a vida. O livro realça o conceito de vida como um dom, uma dádiva gratuita do Criador. Eclesiastes também é reconhecido como uma grande obra literária. Eclesiastes significa pregador, mestre, como está escrito na NVI, orador da assembleia, ou até mesmo aquele que convoca uma assembleia. Em suma, os sábios israelitas professavam a doutrina de punição e recompensa. No entanto, eles entendiam também que essa expressão cartesiana de pensamento não dava conta de responder a todas as questões da vida levantada pelos homens. Por exemplo, questões sobre o valor e significado do conhecimento, como está em Eclesiastes capítulo 1, versículo 18, capítulo 12, verso 9. Questões sobre o valor da alegria, Eclesiastes capítulo 2, versículo 10, e Eclesiastes capítulo 9, versículo 7. E questões sobre o valor e significado do trabalho, Eclesiastes capítulo 4, dos versículos 7 ao 12 e capítulo 10, versículo 15. O objetivo do escritor foi demonstrar a futilidade da vida sem Deus e mostrar a satisfação e a alegria de viver na percepção da soberania divina, usando sempre esse método dialético. Embora seja Salomão o único autor provável, eruditos conservadores se dividem quanto à possibilidade de ter realmente escrito esse livro. A negação da autoria salomônica se deu mais efusivamente depois de Lutero ter negado essa autoria. A maioria dos eruditos da Bíblia acompanharam negando também a autoria salomônica. Eu vou destacar aqui algumas razões que eles usaram. Por exemplo, o nome de Salomão não aparece no livro, visto que isso acontece no livro de Provérbios e em Cântico dos Cânticos. A linguagem, o uso das palavras e o estilo são supostamente pós-exílio, contendo inclusive muito do aramaico. A introdução refere-se a Salomão como um herói e não como um autor. A maioria dos comentaristas admitem que Salomão seja o avaliador ou a personificação, talvez para reforçar a credibilidade da mensagem, como acontecia nos textos da época. Também temos muitos eruditos, muitos conservadores que confirmam a autoria salomônica. E eles sustentam com várias razões. Eu vou mencionar algumas. Por exemplo, as autoidentificações do autor indicam que seja Salomão. Capítulo 1, versículo 1, ele diz: Palavras do sábio, filho de Davi, rei em Jerusalém. O capítulo 1, versículo 12, ele fala: Eu, o sábio, fui rei em Jerusalém, fui rei em Israel, em Jerusalém. Capítulo 1, versículo 16 também, ele vai falar que foi próspero, que se tornou muito rico, que ninguém teve tanta riqueza nem antes dele. Então, a gente segue isso como uma autoidentificação. No capítulo 2, ele segue ainda, no versículo 7, falando: Comprei escravos e escravas, e tive escravos e escravas que nasceram em minha casa. Também tive mais gado e rebanhos do que todos os que viveram antes de mim. Aí, versículo 9 ainda do capítulo 2, ele fala: Assim prosperei e me tornei mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. É muito parecido com o capítulo 1, versículo 16, esse texto aqui. No capítulo 12, versículo 9, ele também fala: Além de ser mestre, o sábio também ensinou o conhecimento ao povo. Refletiu, examinou e organizou muitos provérbios. Aqui tem um apontamento muito forte, né? Provérbios, capítulo 1, verso 1, fica claro isso. Mas isso a gente faz o link com esse texto aqui. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Caso Salomão não fosse o autor, a falsa personificação
do mais sábio de todos os homens sábios, teria sido descoberta há muito tempo pelos rabinos de Israel, e com certeza eles não permitiriam a inclusão no cânon. O autor identifica-se como aquele que reuniu e organizou muitos provérbios, conforme o capítulo 12, verso 9, que a gente leu, e também 1 Reis, capítulo 4, do versículo 29 ao 34. O versículo 32 diz assim: ele proferiu 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Isso, capítulo 1, capítulo 4 de 1 Reis, versículo 32. Nenhum outro escritor dessa categoria jamais foi identificado no período do Antigo Testamento. A gente tem ainda, para comprovar a autoria salomônica, que a tradição judaica atribui a ele os 3 livros: Cântico dos Cânticos nos primeiros anos de sua vida, Provérbios em sua meia-idade e Eclesiastes, alguns anos mais tarde, já com mais maturidade. Também percebemos influências da literatura fenícia e a maioria das pessoas concorda que o autor do livro deve ser Salomão, porque todas as experiências, os argumentos, as conclusões apresentadas requer alguém como Salomão, com grande sabedoria, com riqueza, com fama, com sucesso nos negócios e paixão por mulheres. A data de 990 a.C., segundo nosso comentarista, é defendida por quem defende a autoria salomônica. Porém, Stanley Ellison, ele defende a data de 935 a.C., porque Salomão reinou entre 970 e 930. Então o livro deve ter sido escrito em 935 aproximadamente, pois o conteúdo e as conclusões combinam bem com os anos de sua maturidade. Ele ministra a todas as gerações o benefício da sua vasta experiência quanto ao objetivo da vida. A gente pode traçar um pequeno esboço ou uma pequena estrutura do livro. Ele se divide em 12 capítulos e 2 sessões ou em 2 tomos. A primeira parte, ele vai tratar da futilidade de procurar o significado da vida sem Deus. Isso vai do capítulo 1 ao capítulo 6, que é praticamente o teste do naturalismo. A futilidade da mera sabedoria natural, no capítulo 1. A futilidade do prazer e do lucro, no capítulo 2. A futilidade do desprezo à eternidade, no capítulo 3. A futilidade da extrema labuta e do sucesso, no capítulo 4. A futilidade da religião vazia e das riquezas, no capítulo 5. E no capítulo 6, a futilidade das meras realizações. Já no segundo tomo, ou na segunda parte, ele trata da felicidade de achar o significado da vida com Deus. Aí vai dos capítulos 7 até o capítulo 12. Que aí acontece já nessa segunda parte um descanso do supernaturalismo. Ele apresenta um valor da formação do bom caráter, no capítulo 7, a responsabilidade do bom cidadão, no capítulo 8, a necessidade de considerar a vida em função da morte, no capítulo 9, a necessidade de sabedoria, no capítulo 10, a necessidade de semear sabiamente para a colheita vindoura, no capítulo 11, e a necessidade de se lembrar de Deus nos dias da sua mocidade, no capítulo 12. A gente sabe que não é tarefa simples organizar e propor uma estrutura para Eclesiastes, mas o livro apresenta uma certa continuidade lógica. No cenário religioso, ele representou um período especial, singular, pela evidente unidade do culto em Israel. Tanto Davi quanto Salomão deram um destaque especial à música e à literatura, mas a construção do templo serviu para centralizar o culto, ajudou bastante nesse aspecto religioso. Bom, o público e o propósito desse livro, a gente tem por base, por exemplo, que ele tinha por público-alvo os jovens em particular, por conta dos textos de Eclesiastes capítulo 11, versículos 9 e 10. Jovem, alegra-te na tua mocidade e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos. Porém, sabe que Deus trará juízo por todas as coisas. O versículo 10 diz assim: afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo. Porque a mocidade e o vigor, em algumas versões está a mocidade e os cabelos negros, são transitórios. E aí também tem o texto do capítulo 12, verso 1. Lembras do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirá, não tenho mais prazer neles. Então, por isso a gente afirma que todos os temas aqui são universais e se aplicam a todos em qualquer fase da vida, com o objetivo que os leitores percebam os valores terrenos, destituídos do referencial divino, não passam de vaidade, tudo é vaidade. Também, de forma apontar aqui a teologia, a gente sabe que tem uma perspectiva teológica no sentido de tentar descobrir se há, diante da inevitabilidade da morte, algo que
nesta vida possua valor definitivo. Com a sabedoria que Deus o deu, ele entende que não há nada debaixo do sol, é uma expressão que vai usar bastante, exatamente para expressar essa situação do naturalismo, que o possa acompanhar para além da sepultura. Conclui dizendo que o produto de seus investimentos e esforços são como vapor, que se dissipa no instante. Agora, tem vários temas aqui observados em Eclesiastes. O comentarista destaca 5 questões que sintetizam um pensamento do pregador. Em 12 capítulos, o autor aborda assuntos distintos como educação, natureza, bebida, alimento de uma maneira geral, sexo, trabalho, lazer, tempo, adoração, o dinheiro, morte, o sono, a agricultura também é tratada, o comércio, o governo, enfim, dentre outros assuntos que são tratados. Mas o comentarista destacou 5. A vaidade dos empreendimentos humanos. Já no primeiro capítulo a gente vê um discurso acerca da vaidade da vida. O termo vaidade aqui significa sopro, fumaça, brisa ou mesmo vento. Essa expressão significa aí, ou designa a fugacidade de tudo que permeia a existência. Para ele, o que aconteceu no passado se repete hoje e outra vez se repetirá no futuro. Uma concepção cíclica dos eventos humanos na história. O que foi, isso é que há de ser. E o que fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, verso 9. O outro ponto é a condição essencial do homem. Eclesiastes capítulo 1, verso 15, o pregador fala da natureza essencial do homem, que desde o Éden se inclina para o mal. Aquilo que está torto não pode se endireitar, e aquilo que falta não pode ser calculado. Torto aqui vai remeter a algo que é obscuro ou escuro, algo que é errado. O autor entende que mesmo sendo criado à imagem e semelhança de Deus, mesmo que remeta à lógica do bem, por si só ele não consegue se livrar das limitações que vieram pelo pecado. Um outro ponto importante que o nosso comentarista destaca é o valor da sabedoria. Apesar do pregador reconhecer que a sabedoria tem limitações para oferecer ao homem uma solução para a sua condição caída, ele defende o valor dessa virtude em todo o livro. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 2, versos 13 e 14, diz assim, versículo 13. Então vi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Os olhos do sábio o dirigem, ou em outras versões diz, os olhos do sábio estão na sua cabeça. Mas o tolo anda na escuridão, porém percebi que o destino de ambos é o mesmo. A partir do momento em que nos apossamos da sabedoria que vem do alto, escute, a gente entende que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, fique em paz e fique em paz, que Deus está no controle de todas as coisas. Eu acho que a maior sabedoria que a gente precisa entender nesse momento é exatamente isso. Nada foge do controle de Deus. Então, tranquilize o teu coração e fique em paz, que Deus está no controle das coisas. Um outro ponto importante que ele trata é a sabedoria divina. Vários textos aqui em Eclesiastes, o pregador destaca a soberania divina em relação à vida pessoal e à criação propriamente dita. Destaco aqui o texto de Eclesiastes capítulo 3, verso 14, Eclesiastes capítulo 7, versículos 13 e 14, Eclesiastes capítulo 9, versículos 11 e 12 e, por fim, Eclesiastes capítulo 11, versículos 1 ao 6. Além disso, ele destaca o homem sujeito à morte, com o seu poder limitado sobre o seu destino. Claro, isso é bom, né? E normal para quem entende a soberania divina. O pregador observa ainda que a soberania pode apenas fazer planos para contingências, mas ela não é capaz de garantir em maneira nenhuma o futuro. Isso compete exclusivamente à soberania divina. Ele também enfatiza a soberania divina na vida pessoal, que Deus realiza a sua obra por meio de todas as personalidades a fim de anular a soberania e o orgulho das pessoas e até mesmo fazer os ímpios cumprir os seus desígnios. Tanto que a ironia é que Deus faz até mesmo a ira dos homens louvá-lo. Salmos 76, verso 10, a Bíblia vai dizer: até a ira contra os homens será para o teu louvor, e com o restante da ira te armarás. Esse texto é impressionante e maravilhoso, que tudo em nossa vida tem que louvar a Deus, e até mesmo os ímpios, o Senhor usa eles para que os seus desígnios sejam cumpridos para a honra e para a glória do seu nome. Destaca ainda, como um ponto importante, o nosso comentarista, a fragilidade humana.
onde ele diz que Deus é quem determina o tempo soberano e perfeito para tudo, conforme o texto de Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, na verdade não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, nem o resultado de nossos esforços, nem se acertaremos em nossas escolhas. Eclesiastes capítulo 8, versículos 6 e 7 diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo certo de agir. Olha isso. Pois a dor do homem pesa sobre ele. Versículo 7. Visto que não sabe o que vai acontecer, quem lhe dirá o que vai acontecer? Do mesmo modo, não temos poder sobre o dia da morte, conforme o texto de Eclesiastes capítulo 8, verso 8. Ninguém tem domínio sobre o próprio espírito, ou em algumas versões, sobre o próprio vento. Sobre o vento, para controlá-lo. Tampouco tem poder sobre o dia da morte, nem para escapar da guerra, nem mesmo a maldade livrará os que se entregam a ela. Aí ele conclui em Eclesiastes capítulo 2, verso 16, a parte B, que assim como morre o sábio, morre o tolo. Então a gente percebe que de fato a fragilidade humana é muito grande. Assim como a morte dá um tom de tristeza, reconhecer a brevidade da vida motiva o autor a recomendar aos leitores a aproveitarem ao máximo as oportunidades que Deus nos concede como uma verdadeira dádiva. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Versículo 10 diz assim, ó: tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, a morte aí, ó, para onde vais, não há trabalho, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, é importante que a gente trabalhe na obra do Senhor, é importante que a gente sirva com toda alegria, com todo entusiasmo, mas é importante que a gente viva. Você precisa viver, custa muito sua família. Se alegre com sua família, pelo amor de Deus, aproveite a vida e se alegre. Este é um dos objetivos que o sábio, que o pregador deixa pra gente em Eclesiastes. Um outro propósito aí muito forte que ele diz é o propósito da existência. O nosso comentarista apresenta aí, nesse contexto, ele coloca que o autor apresenta várias reflexões relacionadas ao sentido da vida, ficando evidente que que em Eclesiastes um pregador se apresenta cansado, como está no texto de Eclesiastes 1, 8, a parte A. Todas as coisas resultam em canseira, ninguém consegue explicá-las. Também, capítulo 2, verso 17, ele coloca: por isso, detestei a vida, pois tudo o que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Salomão conclui, depois de tudo, que sem Deus nada faz sentido. E é uma grande verdade. A gente precisa colocar Deus em tudo na nossa vida, porque senão nada fará sentido algum. Ele coloca também que a gente deve aproveitar a vida como um ponto importante. E eu já mencionei isso e repito, aproveitar a vida aqui não será um aspecto para segundo plano, ao contrário, ele coloca isso ao longo de todo o livro de Eclesiastes e é uma conclusão que se revela por meio de refrões, anexins ordenados, tanto que conforme Eclesiastes capítulo 3, versículos 12 e 13 e também capítulo 3, versículo 22, diz assim, ó, versículo 12 e 13, compreendi que não há felicidade para o homem, a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive, ó. Se alegrar e fazer o bem enquanto vive, a valorização da vida aí, ó. Versículo 13, compreendi também que poder comer e beber, desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Meu irmão, quanta gente come mal, quanta gente não vive direito, porque recebe o salário e fica aí numa miséria para poder usufruir das coisas com a vida que Deus proporcionou para ele. Viva, meu irmão, viva com alegria. Se Deus deu salário, claro, tem a sua reserva, por exemplo, esse tempo de pandemia, tem gente que se não tivesse feito reserva ia sofrer muito nesse tempo. Mas viva do bem e do melhor daquilo que Deus proporciona, pelo amor de Deus. O versículo 22, ele vai falar assim, ó, assim conclui que não há nada melhor para o homem do que desfrutar de seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem o levará a ver o que acontecerá depois que ele se for? Então não tem jeito, ou você usufrui agora em vida, ou então depois já era. Você não vai ter como mais enxergar nada disso, pelo contrário. Agora é o momento, usufrua daquilo que Deus te deu, usufrua de tudo o trabalho, de tudo aquilo que você tem deixado, porque o trabalho nada mais é que você deixar a tua vida lá devagarinho. A cada dia que você vai, você morre um pouquinho, mas no final do mês você recebe a tua vida em dinheiro, em valor. Então, por favor, usufrua da sua vida. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, ele tem um texto aqui que é legal, que ele exalta a alegria, diz assim: por isso exalto a alegria, ou aproveita a vida, porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol, aí mais uma vez a expressão naturalista, do que comer ou beber e se alegrar. Isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Para o autor,
O maior grau de insensatez se revela exatamente no fato de que não desfrutar os poucos e curtos anos que Deus concede ao homem como dom, isso é uma grande verdade para a nossa vida. Então, esse é o maior grau de insensatez, não desfrutar dos poucos e curtos anos que Deus nos concede como dom, como dádiva, como presente. Eu quero mencionar aqui rapidinho algumas contribuições singulares e eclesiásticas. Por exemplo, o contraste com Provérbios. Provérbios reflete a sabedoria no benefício prático de uma vida dirigida por Deus, ao passo que Eclesiastes aplica a sabedoria no objetivo filosófico de entender o significado da vida. Salomão em Provérbios foca a existência em seu todo e não em suas particularidades. Já em Eclesiastes, que é o primeiro livro da Bíblia a fazer uma pausa e refletir filosoficamente no significado da própria vida à luz das aparentes futilidades defrontadas por todos. Deus contemplou Salomão com uma especial sabedoria para essa tarefa. O segundo ponto é o naturalismo rejeitado. Nenhum livro da Bíblia é mais específico em rejeitar o naturalismo quanto Eclesiastes. Da mera sabedoria humana para interpretar a vida do Eclesiastes. O termo debaixo do sol aparece praticamente 27 vezes e se refere ao ponto de vista do que o homem natural não considera a revelação divina. Compara a busca do homem natural com correr atrás do vento, como capítulo 1, versículo 14 e o versículo 17. Por exemplo, observei que tudo o que se faz debaixo do sol, tudo é ilusão, é perseguir o vento. Aí no versículo 17 ele fala, por isso dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento, mas aprendi que isso também é perseguir o vento. Esse método dialético, ele também possui traços aparentemente agnósticos, no capítulo 2, versículos 14 ao 16, no capítulo 3, dos versículos 19 ao 20. Isso para dar que ele constitui em dar o mesmo destino para homens e animais, para justos e injustos, mas isso é uma falha em alcançar o objetivo do livro. O autor tem por objetivo nos levar pelo labirinto de enigmas da vida, nos ajudando a discernir, a compreender o verdadeiro propósito. Afirmar as conclusões pessimistas do naturalismo é essencial para dar ênfase na conclusão final que o autor quer para o verdadeiro significado da vida. Só vai ser percebido exatamente quando a pessoa teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É isso que ele explica pra gente. Ele também coloca como ponto importante a alegria de viver, a gente já mencionou algumas vezes, mas eu destaco aqui mais esse ponto, que o livro apresenta conselhos para que homens e mulheres tenham prazer na vida, mesmo considerado um livro que inspira tristeza, um livro macabro. Há quem diga que é o livro mais lúgubre da Bíblia, que é o livro mais que conta muita tristeza, que ele evoca a morte, mas quem tiver uma perspectiva divina da vida, com certeza vai ser convidado a se alegrar mesmo em momentos de tristeza, em todos os aspectos da vida, como, por exemplo, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 10, ele se regozija em busca de prazer meramente carnal e diz que é pura tolice. Capítulo 2, versículo 24 ao 26, ele coloca na perspectiva divina, até mesmo a prosperidade do ímpio é motivo de alegria, visto que essa prosperidade vai contribuir para a prosperidade do justo. Capítulo 3, versículos 12 ao 13, ele se regozija com os labores da vida, que é considerado uma dádiva de Deus, que no tempo próprio Deus cuidará soberanamente das injustiças por parte dos ímpios. No capítulo 5, versículos 18 ao 20, embora a riqueza não seja em si um motivo de regozijo, não deve ser desprezada, e sim recebida como uma dádiva divina e usada, pois para isso Deus dá poder e oportunidade para todo mundo. E o nosso pastor tem ensinado que Deus ele tem distribuído as riquezas da terra para os seus filhos, exatamente para os seus filhos demonstrarem gratidão, os seus filhos ajudarem no reino, ajudarem a expansão do reino. O pastor explica e tem nos ensinado que a gratidão é a memória do coração. E eu não tenho dúvida de que você que está ouvindo é um homem e uma mulher liberal. No capítulo 8, dos versículos 13 ao 14, ele fala que o ímpio parece triunfar, que os justos devem se alegrar na total soberania divina. Deus raramente executa sentença contra os perversos ou ímpios de imediato, mas ele cuida deles no tempo certo. Capítulo 9, versículos 7 ao 10, como Deus é o autor da verdadeira alegria, a vida deve ser vivida ao máximo e prazenteiramente, prazerosamente, agradavelmente, satisfatoriamente, alegremente, aprazivelmente, animadamente, divertidamente, risonhamente, festivamente, de forma contente também. As alegrias da felicidade, inclusive a felicidade matrimonial, elas devem ser consideradas dádivas divinas. Entenda que toda essa alegria
é e faz parte da nossa vida. No capítulo 11, versículos 8 ao 10, ele coloca que tanto os jovens como os velhos devem se alegrar todos os dias da vida. Essa alegria deve ter em vista o dia do julgamento divino, quando cada pessoa prestará contas a Deus. Essa ordem não é para segurar, reprimir a alegria, sim para conduzir e ampliar ela para o centro da vontade de Deus. Veja, a gente percebe que o objetivo de todas essas exortações é muito parecido com a de Paulo em Filipenses 4,4, quando diz que a gente deve se alegrar sempre no Senhor. Deus não vê devoção em um olhar triste, mas no sorriso da fé, numa alegria da plenitude que Deus traz para a nossa vida. Ele tem ainda também uma ênfase da eternidade de julgamento, capítulo 3, versículo 11 e 17, capítulo 11, versículo 9. Um dos poucos livros do Antigo Testamento que enfatizam a eternidade e o julgamento depois da morte. Ele declara que Deus pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Isso está no capítulo 12, versículo 14. É que o homem se vai para o seu lar eterno. Capítulo 12, versículo 5. Enfatiza que os dias de trevas serão muitos. Portanto, a vida deve ser aproveitada ao máximo como uma dádiva divina, mas sempre reconhecendo que Deus há de trazer o juízo a todas as obras. Aqui também tem a primeira menção de Deus como Criador, no capítulo 12, verso 1, que ele vai falar, lembra-te do teu Criador, é a primeira referência. Depois a gente vai ter Isaías 40, 28, Isaías 43, 15, que diz, eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Depois vai ter novamente Romanos 1, 25, e 1 Pedro 4, 19, que diz assim, portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Então o pregador entende que a sabedoria, apesar de não responder a todos os questionamentos humanos, ela exige reverência ao Senhor, conforme Eclesiastes 5:1, a parte A. Ser reverente ou guarda o teu pé quando fores à casa do seu Deus. Ele é visto aqui não somente como Criador do universo, mas também como Criador das pessoas redimidas e justas. A exortação aqui é para deixar que Deus continue sua obra criativa em nosso coração e em nossa vida e permitir a mudança necessária em todo o nosso ser. Tem também uma cristologia em Eclesiastes, que é um ponto fantástico. Apesar de não haver nesse livro predição messiânica ou antítipos de Cristo, a gente nota referências indiretas à mensagem descrita como palavras de verdade dadas pelo único pastor, no capítulo 12, versículos 10 e 11. Bom, a gente sabe que Cristo disse a verdade, João 14,6, ele disse ser o bom pastor, e João 10,11, ele disse ser maior que Salomão pela boca do evangelista Lucas, doutor Lucas, capítulo 11, versículo 31, e que vinha para revelar o verdadeiro significado da vida. O próprio Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A gente sabe que o livro de Eclesiastes ele aponta muito para uma vida plena. E Cristo, em João capítulo 10, versículo 10, a gente percebe que a gente tem vida em Cristo, e não é qualquer vida, uma vida em abundância. A gente sabe que Salomão passou por várias experiências que a gente pôde obter com as conclusões que ele passou para a gente através do livro de Eclesiastes. Mas Cristo também passou por muitas e maiores experiências que o próprio Salomão, para que a gente pudesse ter de forma vicária e para que a gente pudesse experimentar, compartilhar os benefícios da sabedoria e da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Bom, na minha conclusão, meu pedido é que Deus nos guarde hoje, amanhã e sempre, de maneira que a vaidade não nos consuma, pois a despeito de nossas fraquezas e fragilidades, a gente precisa estar sempre pronto a servir ao Senhor e não a nossa vaidade, ao nosso egoísmo. Encerro com o texto do sábio que mencionei parte dele no começo desse podcast, de Eclesiastes capítulo 12, versículos 11 ao 14, que diz assim, as palavras dos sábios são como aguilhões, as palavras reunidas dos mestres, dadas por um único pastor, são como pregos bem fixados. Além disso, meu filho, atenção, produzir muitos livros é algo que não tem fim, e estudar demais deixa o corpo esgotado. Agora, que já disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque esse é o propósito do homem. Porque Deus levará a juízo tudo que foi feito, até tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Que a gente tenha sobriedade, que a gente tenha em mente que no final da nossa carreira a gente vai ter um encontro com o Criador. Bom, eu quero te agradecer, quero agradecer a Deus por sua vida e te convido a seguir o Crente Docente nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, para seguir o Crente Docente também lá, se inscrever no canal do YouTube, enfim, e curtir, compartilhar, ativa o sininho lá que você vai ser sempre notificado dos áudios, dos vídeos que o Crente Docente postar. Te peço para fazer a leitura da Bíblia, ler Cantares, que é a nossa próxima lição,
Fazendo isso, você vai ter um melhor entendimento do próximo podcast. Meu irmão, meu amigo, meu professor, Deus te abençoe, Deus te guarde hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom.